Guilherme Amado, Estevão Ribeiro e Tom Farias. Mesa de debates realizada no dia 31 de agosto de 2024, no segundo FLI Paracatu. A roda de conversa acontece em um palco elevado. O local destinado ao evento foi coberto por um toldo. De frente ao palco, inúmeras cadeiras foram dispostas em fileiras, com uma passagem ao meio. O fundo é composto pelas cores tema, o design e a logo do segundo FLI Paracatu, em tons de azul, verde, laranja, rosa e branco. Na parte superior esquerda do palco, há um telão que transmite ao vivo a roda de conversa em questão, que está sendo filmada, e também transmite ao vivo a intérprete de Libras, que se encontra localizada na parte inferior direita do telão. Em cima do palco tem 3 cadeiras intercaladas por 2 mesinhas que carregam copos com água e livros. Os palestrantes se aceitam nas cadeiras dispostas no palco. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Tom Farias, um homem negro cujos cabelos estão todos envoltos em dread de tom castanho. Seu comprimento lhe vai até o ombro. Ele traja calça jeans escuro e camiseta de botões estampada de amarelo. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento e usa óculos escuros de tom marrom. A segunda pessoa sentada é Guilherme Amado, um homem branco de cabelos curtos de tom castanho escuro. Possui barba de mesmo tom. Ele traja camiseta preta estampada e bermuda de tom caqui. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento e usa óculos redondos de aro fino preto. A terceira e última pessoa sentada é Estevão Ribeiro, um homem negro de cabelos em dreads curtos. Ele traja camiseta de botões de mangas compridas em tom bege e calça de tom bege também. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento e usa óculos de aro redondo transparentes. No canto inferior direito do vídeo em questão estão do início ao fim os intérpretes de Libras, ora sendo mulheres, ora sendo homens. Todos trajam blusa preta. Eles traduzem simultaneamente tudo que está sendo falado. No canto superior direito do vídeo em questão, lê-se segundo o FLI Paracatu. Eu cabelo dread, uma camisa amarela, que já tem vários pedidos, eu acho que vou abrir uma loja de camisas, vários pedidos da minha camisa amarela e uma calça azul. Bom, estou aqui no palco com 2 pessoas que eu admiro bastante, o Amado, né? Uma parte da minha família está no Amado, e o Estevão, também, que eu já conheço de longa data e uma admiração muito grande, um respeito imenso pelo Estevão. Vamos nessa. Vamos nessa. Pessoal, a gente tem esse desafio do não tema, né, que a gente pode ir para qualquer lado. A gente tem vários temas que a gente queria tratar aqui, que a gente combinou um pouco antes. E eu acho que uma fala interessante que a gente pode trazer é sobre um pouco de método dos nossos trabalhos. Assim. Os 3 têm contatos com biografias, né, de diferentes experiências. O Tom muito experiente, o Estevão tem uma experiência. Eu estou fazendo agora uma biografia pela primeira vez, da Gal Costa. Uhum. E eu queria começar o papo por aí, perguntando para eles sobre como que eles se organizam para fazer uma pesquisa tão extensa, né? No caso do Tom, são pesquisas de muito fôlego, com graus de dificuldade diferentes, né, de cada personagem. E eu acho que isso é uma curiosidade que todo mundo tem quando lê uma biografia. Nossa, como é que ele descobriu isso tudo? Como é que ele conseguiu juntar tanta informação? E depois passo para o Estevão também para falar um pouco sobre método. Maravilha. Bom, é um sem tema com bastante tema, né? Na verdade. E acho que o processo de criação, quer dizer, de contar a história de alguém, primeiro que é uma grande responsabilidade contar a história de alguém, né? Se a gente for ver nessa plateia aqui, tem histórias maravilhosas. Eu geralmente, nos meus cursos, eu dou cursos para como escrever biografias, enfim, né? E a gente vai tirando dos próprios alunos histórias que nem eles tinham ideias, né? Que eu falo, né? A sua mãe, né? Quem é o pai da sua mãe? Quem é o pai do pai? E você vai chegando num patamar
levantamento biográfico, documental, acham fotos, acham correspondências, enfim, registros fantásticos sobre isso, né? Eu tive muitos mestres de estudos, né? Eu fui pesquisador da Casa Rui Barbosa, então tinha muitos mestres na Fundação Casa Rui Barbosa. E eu sempre me inquietei com as entrelinhas da história. Então, eu gosto de contar as entrelinhas da história. Quer dizer, quando nós falamos da escravidão brasileira, no geral, 80 e poucos % dos livros publicados hoje ainda tem uma visão de fora. Ou seja, é uma pessoa que nunca viveu a escravidão, no sentido de ser, né, o objeto da escravidão, né, e querem contar a nossa história a partir da visão deles. Ou seja, está tudo errado, né? Essas pessoas, geralmente, contam a história também porque reúne no seu gabinete dezenas de livros e acham que aquele letramento todo de livros permite eles contarem alguma coisa. Então, as histórias que eu contei, vamos falar aqui, né, da Carolina, que é minha última biografia, eu estou escrevendo outras biografias, enfim. Eu, pelo menos, li cerca de 1.100 recortes de jornais, ou seja, 1.100 matérias de jornais sobre a Carolina, né, em lugares como o Brasil e diversos países. A Carolina está em quase 40 países, divulgada e publicada em quase 40 países. Vendeu hoje 6 milhões de livros no mundo. Acho que não há uma autora, talvez, não sei se a Eliana conheça, mas acho que não há uma autora contemporânea que tenha alcançado um patamar editorial como a Carolina alcançou. Lida por Papa, a John Kennedy, né? Há um registro do John Kennedy lendo O Quarto Despejo, publicado nos Estados Unidos. Então, essa inquietação veio porque, ao escrever uma história, eu acho que precisa humanizar o personagem. O personagem tem que ser o que ele é. E por mais que a gente tente contar, Guilherme, nós estamos fazendo a nossa versão do personagem. Ainda não é o personagem. É a nossa forma de ver o personagem. E, como a gente escreve também para o audiovisual, né? A minha última série foi da TV Cultura, de São Paulo, chamada Os Libertários, uma série de 3 episódios, também sobre o período da escravidão, mas como a gente escreve também sobre... a gente precisa ter uma dimensão de o que contar e para quem contar e de que forma contar. Então, no caso da Carolina, quer dizer, qual é o meu laboratório inicial para escrever um... Primeiro, eu preciso estar muito próximo do personagem, que eu quero escrever. Então, ler o personagem é o ponto, é o mínimo que eu preciso fazer. Então, eu li mais ou menos 2.000 e poucas páginas manuscritas dos Diários da Carolina, li todos os livros de acesso que a Carolina... Os livros da Carolina, 5 livros dela, ficavam, basicamente, na rede social, você podia acessar, hoje não faz mais isso. Os discos da Carolina, né? Ela gravou um disco em 1961, enfim, 26 entrevistas com a Vera Eunice e uma entrevista com o filho dela, que faleceu, José Carlos, 6 entrevistas com Aldário Dantas, que foi o jornalista que, entre aspas, descobriu a Carolina, né? Mas o cara que revelou a Carolina para o mundo editorial, amigos, enfim, matérias internacionais, pesquisa em Cuba, Estados Unidos, Itália, França, onde a Carolina, Alemanha, onde a Carolina passou. Portugal, onde ela só passou agora, só chegou agora. Então, eu faço uma
imersão, uma viagem, como se eu convivesse com eles. Como se eu começo a... Parece que eu estou vivendo com eles e vão me dando dicas de coisas que eu preciso elaborar. Então, no caso da Carolina, foi um pouco disso. 100 e poucos livros lidos, li 100 e poucos livros sobre Carolina, da Carolina, do universo da Carolina que eu queria contar. A biografia, ela conta do século XVIII, final do século XVIII, século XIX e, sobretudo, do século XX, ou seja, são etapas diferentes, né, que eu falo sobre a economia do Império, sobre a economia da colônia brasileira, o que era aquela época, o que é hoje, né, e muita curiosidade. Mas, sobretudo, trazer a Carolina para o campo que ela foi à época dela. Uma pessoa completamente contraditória, muito contraditória, vivendo processos de humilhação, de violência, desde quando nasceu, né? Filha, como ela dizia, do soldo da escravidão no Brasil, ou seja, da sobra da escravidão. Né? A mãe da Carolina nasceu em 1890, exatamente no dia 25 de dezembro de 1890. Então, esse processo me permite contar o mais possível da vida daquele personagem. Então, só uma curiosidade para encerrar, Guilherme. Eu relacionei muitas casas onde a Carolina trabalhou como empregada doméstica, babá, cozinheira e tal. E resolvi pesquisar alguns nomes que ela citava. Né? A Carolina tinha uma memória extraordinária. E, através desses nomes, eu fui percebendo que algumas patroas tratavam a Carolina melhor do que as outras. E as patroas que tratavam a Carolina melhor do que as outras, que eu consegui descobrir, desvendar, essas patroas tinham um processo político de emancipação feminista. Né? Então, uma foi uma mulher que lutou pelo voto feminino, chegou a ser candidata a deputada, não foi eleita na época. Então, eu faço um pouco disso. Eu boto a mão verdadeiramente na massa e fico, né? Viajei 3 vezes para escrever a Carolina para Sacramento, de carro, são 1.400 e poucos quilômetros de carro. E, na época do que eu escrevi o Zé do Patrocínio, a Carolina está na 14ª impressão, o livro. Né? Ganhou o prêmio da FLUP, enfim, né? Foi indicado ao Jabuti e tal. Mas, na época que eu escrevi a biografia do José do Patrocínio, que vai virar filme também, O Homem de Asas, que é o título provisório, mas, na época que eu escrevi o Patrocínio, eu passei 45 dias na cidade de Campos, onde ele nasceu. Então, quando você lê o livro, não é só uma reportagem, já é um filme, ali já se consegue já ter uma ideia de filme. Então, eu parto desse princípio para poder escrever. E o resto é suor, envergar a espinha, porque quem escreve é necessário, que é como tomar café da manhã. Dificilmente alguém fica sem tomar café da manhã. Escrever é a mesma coisa, você escrever todos os dias, ou seja, de manhã, de tarde ou de noite, você precisa ter esse exercício. É o mesmo da leitura. Também precisa ler todos os dias. Então, é como se fosse esse regime de você acorda, toma café da manhã, hora tem um almoço, janta, toma banho. Então, é um pouco por aí o meu processo. Maravilha. No seu caso, eu tenho uma curiosidade específica de adicionar uma camada à pergunta, que você é muito multi, né? Você e é engraçado que é aquelas pessoas que têm várias profissões, né? Sim, sim, sim. E isso facilita teu método ou complexifica? Cara, é aquela coisa, quando você não é igual uma pessoa que está num país estrangeiro, você vai começar a tentar falar pela língua, depois pela mímica, depois por uma outra forma. Eu classifico assim o fato de eu ser muitas coisas, porque eu estou aqui assim, não sendo apenas a mim. Eu tenho desenvolvido um conceito de fome ancestral, que é aquela coisa, nós que viemos de populações pobres, negras e marginalizadas, a gente tem sonhos que não são só nossos a serem realizados. A gente tem um sonho de ser cantor porque tua mãe
era uma pessoa que cantava e queria ser cantora. Você tem o sonho de ser, às vezes, militar, porque teu avô não conseguiu servir, porque não tinha algum problema, ou próprio racismo. Então, você começa a querer viver histórias que, primeiro, você vive as histórias dos outros, antes de viver as próprias histórias. E aí, então, nesse meio tempo, você acaba virando um bocado de coisa. Antes de você ser o artista que você quer ser, você tem que ser o mecânico para ganhar dinheiro, porque senão sua mãe não deixa você fazer as suas coisas. Você tem que ser alguma coisa antes que vai lhe dar uma ocupação imediata. Então, você vai ver muitos negros sendo roteirista, eu sou roteirista, DJ, dançarino, poeta, engenheiro, farmacêutico, biomédico, sabe? Vai ser isso, porque assim, o que me dá dinheiro, o que vai conseguir fazer com que meus pais se orgulhem de mim, porque no final o filho quer ser doutor, o filho quer ser dançarino, mas o sonho do pai é ter um filho doutor. E nós, pretos, primeiro, vivemos os sonhos dos nossos pais. Enquanto assim, a branquitude, ela hoje vive os seus próprios sonhos, em termos de meu sonho é você fazer o que você quiser. Não. O nosso sonho é fazer o que os nossos pais não fizeram. E, a partir disso, a gente vai acabando vivendo um bocado de vidas. A gente vai matar essa fome, né, de pessoas que morreram famintas. Né? Então, isso eu desenvolvo como um conceito de fome ancestral. E isso me leva para um bocado de lugares. As biografias mostram isso também. Esse livro foi uma ideia que partiu da editora Malê, me chamou e eu convidei a Eliana para escrever junto comigo esse material, em qual eu ilustro, e eu comecei a fazer uma primeira pesquisa e ela fez uma coisa mais apurada. E, assim, esse material não existiria se não tivesse pesquisadores, por exemplo, como o Tom e como outras pessoas que debruçaram milhares de livros para a gente poder fazer o quê? Vamos tirar o básico disso aqui, vamos fazer umas... Aqui são 30 mini-biografias de uma página, para que as pessoas conheçam minimamente pessoas negras que foram muito relevantes para a sociedade. Então, assim, nós temos 15 pessoas contemporâneas e 15 pessoas que já não estão mais por aqui, mas foram muito importantes, inclusive Zé do Patrocínio, né? Então, temos essas mini biografias aqui. Só que aquele estalo, a gente não vai poder pegar e condensar 100 anos 100 livros, né, disso em uma página. Mas, a partir daí, ele fala assim, porra, ele fez isso? Essa pessoa foi... a Aida dos Santos foi uma mulher que foi para as Olimpíadas sem um uniforme, ela foi lá disputar sem um uniforme, e era a única mulher a disputar as Olimpíadas, que eu não me lembro muito bem em Tóquio, né? Então, assim, a gente tem essas informações e, a partir daí, as pessoas vão pesquisar mais sobre essas pessoas. A gente dá aqui uma pincelada. O meu processo, talvez maior, seja representar essas pessoas, porque cada biografado aqui, ele tem duas informações, que é o quê? A primeira, a imagem clássica desse personagem, que você reconhece, e uma imagem de como ele deveria ter sido na infância. Então, eu brinco com as possibilidades de como eles eram, né? Então, a gente sempre tem, por exemplo, né, o Heitor dos Prazeres, mostrando que ele foi um cara que ele foi marceneiro, como pai, antigamente. Então, antes de ele ser artista, ele foi marceneiro. Antes de, sabe, é sempre assim, uma ocupação antes da ocupação. Existe isso, né? Para os pretos, primeiro a ocupação, depois a paixão. Então, você vai sempre ver pessoas dizendo, foi doméstica por tanto tempo, foi lavadeira por tanto tempo. Kelé foi fazer seu primeiro disco aos 50 e poucos anos, né? Então, quer dizer, você tem a gente gosta de representar isso. E é uma dor também, porque quando você vai assim, de origem humilde, pouquíssimas pessoas que temos aqui que são filhos de universitários. Às vezes você não tem o nome do pai ou o nome da mãe. No caso de um dos jogadores de futebol, que eu não me lembro bem o nome agora, que a gente só tem uma foto dele. Uma foto, né? A Aida dos Santos que eu falei, né? Então, primeiro que esse exercício de imaginar essas pessoas na infância também é interessante, né? Como é que elas seriam brincando. Eu fiz uma Benedita da Silva aqui vendendo maçãs, porque ela, né, as pessoas adoram falar, doméstica, não sei o quê. Ela vendia coisinhas na feira. Então, fazer essa personagem vendendo maçãs, assim, de certa forma, é uma forma da gente tirar um pouco também desse peso da origem humilde,
mas também dá uma ludicidade para essas informações. Então, para mim, essa foi a grande forma de fazer isso, porque a gente precisa levar. Nós temos a Marielle aqui, e a Marielle Franco, e a gente teve que contar essa história. A gente conta essa história em uma página, sobre a importância dela, como morreu. As crianças precisam saber que houve, que existiu a Marielle, que ela existe, né, e existirá. Então, para mim, o grande desafio foi fazer isso para a criança, né? E a ilustração, ela serve para isso também. A ilustração, ontem me perguntaram sobre essa coisa, sobre arte. Eu desisti de fazer artes com 7, 8 anos, porque eu não era o cara mais o melhor desenhista. Quem viu aqui mais cedo o prêmio de redação, viu meninos de 8 anos desenhando bem pra caramba, ganhando grana, né? E eu com 8 anos fazendo uns negócios assim. Eu fazia uma redação, metade da redação eu ficava com, não com preguiça, mas assim, estava complicado de fazer o resto da redação, eu metia um desenho de Santos Dumont, 14 bis ali, e garantia meu 10. Garantia meu 10 ali na ilustração. Porque a ilustração também é narrativa. E aí, quando eu vi que tinham pessoas que faziam trabalhos melhores do que eu, falei, cara, não vou conseguir fazer curso de quadrinho, tal, não sei o quê. E eu acabei afastando a arte de mim, assim como eu afastei a música, porque sempre assim, fulano, eu começava a tocar violão na pracinha, aí fulano vinha de conservatório e tocava lá, ficava dedilhando na minha frente, e falei, caraca, tipo assim, não dá para ser tudo que a gente quer. Hoje, eu tento viver essas coisas de forma, assim, junto com meus amigos, eu toco e canto, faço os meus próprios livros com as minhas limitações artísticas, eu não sou um artista grande como temos por aqui, os Gêmeos, né? E aí eu tento me adequar às minhas linguagens. Tudo que eu faço hoje é em serviço da informação, ou seja, eu tento sempre fazer trabalhos educativos e, de certa forma, honrar aquele menino que não pôde ser tudo o que queria na época que deveria ser. Eu não pude brincar na época que poderia brincar, não pude tentar ter uma banda na época que deveria. Todo mundo quer ter uma banda aos 14 anos de idade e não dava para ter. E assim, hoje eu tento viver esse menino matando essa fome, sendo esse monte de gente, e escrevendo biografia e fazendo com que essas informações cheguem a pessoas como a mim, falando assim, dá para ser, mesmo que seja com 50 anos, dá para ser, dá para fazer. E é isso. Muito bom. Eu estava olhando onde é que estava o meu desenho, agora que eu vi que você pegou de novo aí. Peguei para fazer a filmagem. Ah, tá. Porque ele explica, né? Nesse meio tempo, né, o Afonso pediu para fazer uma coisa meio como é que é? Não é Jogo Aberto, não, é Roda Viva, Roda né? Viva. Roda Viva, e eu comecei a desenhar esse pessoal. Só que, exemplo, Tom tá meio longe, eu estava roubando aqui. Eu não era descaso com você não, tá, Tom? Eu estava aqui olhando você aqui. E eu derrubei de novo. Foi mal. E aí, então, foi isso. Assim. Então, eu fiz aqui alguns desenhozinhos aqui, que é o que eu geralmente faço dos meus autógrafos. Olha só, olha o negócio. Todo autógrafo meu vai com uma ilustração, tá, gente? Eu faço ilustração. Merchan, ó merchan. Cara, isso é uma bela forma de vender livro, hein? Pô, Como- sensacional. Como diz o Caniço, pega a visão. 200 mil, né? A gente falou 200 mil como, né? Tem mais de 200 quando mil ele falou ilustrações 200 por aí. mil, eu não sabia. Eu falei, cara, te cuida Paulo Coelho, né? Que o negócio tá bravo. Mas, viu, como diz o Caniço, pega a visão, hein? Então, no meu caso, eu tenho um... Ia perguntar exatamente por isso, pelo seu caso. Cara, Essa aventura de falar sobre Gal Costa, isso é fenomenal, né? Quer dizer, Gal Costa, cara, Eu até Não- coloquei nele aqui, ó. Meu nome é Gal. Ele tá fazendo sobre a Gal, ó. Meu nome é Gal. mas é engraçado. Mas é um baita desafio, assim, sobre vários aspectos, porque... primeiro, porque eu não sou um jornalista de música, né? Não sou nem da área de cultura, não escrevo sobre cultura todo dia, embora volta e meia faça reportagens culturais, mas não é o meu dia a dia, né? Eu faço jornalismo político, mas depois do primeiro desse livro aqui, eu tive certeza que eu queria seguir fazendo não ficção, seguindo fazendo livros de reportagem, mas eu não queria nada relacionado à política por uma questão de saúde mental. Eu trabalho o dia inteiro com jornalismo político e quem não se dedica apenas a fazer
apenas a carreira de escritor, como é o meu caso, tem que escrever à noite, tem que escrever no fim de semana, tem que escrever... Como na reta final de entrega desse livro, teve momentos que eu escrevi almoçando com a família, assim, com o computador do lado, tamanho meu sufoco com prazo. E esse, se Deus quiser, não vai ser nessa maluquice, mas eu queria uma coisa que fosse mais leve, né? Especialmente porque esse é sobre a crise política durante a pandemia. Para todos nós foi uma coisa desesperadora, né? Então, me demandava muito emocionalmente também. E aí a história a possibilidade de fazer essa biografia apareceu na minha frente assim quase como um espírito, né? uma aparição. E eu sou muito ligado em sinais, assim, ouço muito minha intuição, inclusive como repórter. E depois que a primeira pessoa falou assim, me provocou, faz a biografia da Gal, eu demorei uns 3 meses para decidir. E nesses 3 meses, a quantidade de sinais também que aconteciam, assim, de pessoas que eu ligava para ouvir, e a pessoa virava assim, não, mas você sabe que... Teve um caso que foi exatamente assim. Eu liguei para um amigo que é muito amigo da Bethânia, porque eu queria uma ponte com a Bethânia para ouvir a opinião da Bethânia. E aí ele falou assim, nossa, mas que maravilha, Guilherme. Há 15 minutos eu estava falando com o Gabriel no telefone. Eu falei, Gabriel, mas que Gabriel? Ele Gabriel, filho da Gal. Eu falei, mas o que você tem a ver com o filho da Gal? Ele falou, eu sou padrinho do Gabriel. Eu que consegui o Gabriel para a Gal adotar. Aí eu conheço esse cara há 15, 20 anos e nunca soube disso. E coisas assim, várias, né, aconteceram. E aí eu falei, não, por alguma razão eu tenho que fazer. E aí eu já estava fascinado com a história dela e tudo mais. O método, né, que foi a pergunta que eu fiz para vocês, o caso dela é muito difícil pelo tamanho da pesquisa, né? Viveu 75 anos. Desses 75, ela teve mais de 50 de carreira, uma carreira internacional. Então, assim, tem informação... Eu não sei se o Papa ouviu a Gal, mas tem informação dela no Japão também, tem informação dela no mundo inteiro, né? Acho que Guilherme, acho que o mundo hoje é tão interligado, né? A gente deve ter um amigo em qualquer parte do mundo, né? São acho, 208 países, se eu não me engano, registrados na ONU. Deve ter uma pessoa que nos conhece em algum país desse, certamente. Mas eu penso assim, quer dizer, os personagens são muito grandes, né? São muito apaixonantes, né? E mais apaixonantes somos nós, pelos personagens. Então, de repente, você vai... Uma amiga minha outro dia falou assim, eu compartilhei a enésima coisa de Gal no Instagram, aí ela falou assim, nossa, você está apaixonado, né? Hoje já conversei com outros biógrafos, disseram que tem fases também, né? Que tem uma hora que você odeia o personagem. Não, tem hora que você quer matar o personagem. A minha mulher outro dia perguntou para mim assim, em algum momento você vai me chamar de Gal, enquanto você vai virar para mim e vai achar que eu sou a Gal? Eu falei, não vou não. Você fala assim, fala, meu nome é Gal, fala. Não, tem uma situação engraçada, porque ele é Carolina, né? Então, é uma escola do Mato Grosso do Sul, e me conectou pelo Instagram, e aí a professora, a diretora, falou assim, nós estamos fazendo um trabalho sobre quarto de despejo, seria muito importante ter você aqui. O pessoal quer que eu grave vídeos, eu sou horrível em gravar vídeos, ainda mais 1 minuto, é pior, né? Se for 2 horas ainda vai, né? Mas 1 minuto é brabo fazer. E eu falei, olha, eu não consigo fazer nada disso, não tenho tempo. Mas se mandar uma carta para você, você responde a carta? Eram alunos de 5º, 6º ano e tal. Eu respondo. 220 e poucas cartas que chegaram. Sensacional. Só isso que chegou. E as perguntas eram as mais fantásticas possíveis, né? Você é marido da Carolina? Você é filho da Carolina? Tinham perguntas assim extraordinárias. Muito bom, muito bom. E que achados vocês tiveram nesse percurso? Você na pesquisa sobre os personagens, você... Não, os dois nas pesquisas, né? É porque o dele é um número muito maior de personagens, né? Você quantas biografias já fez? 4? 4, né?
que achados que você fala assim, cacete, nunca pensei que eu fosse encontrar isso? Tem vários, né? Eu tenho um feeling para isso, né? É muito interessante. Mas o Cruz de Souza, que vocês conhecem, ele é um poeta simbolista, que é catarinense, né? Morreu aos 36 anos. Mas, se a gente botar no Google, vai sempre aparecer a imagem, a bio de Cruz, assim, filho de escravo criado pelos senhores. É aí que está lá. E educado, enfim, né? Tudo aquilo. E todo mundo contava sempre a mesma história. Então, quando você lê, sei lá, 20 livros e tem a mesma história, você fica meio em dúvida, né? E aí além de 500 coisas inéditas do Cruz de Souza, que eu localizei um documento escrito a rogo. Ou seja, o pai, como não sabia ler nem escrever, alguém escreveu esse documento. E esse documento foi parar num livro de despacho governamental na antiga cidade de Desterro, hoje Florianópolis. E ele detalhava tudo que o pai fez pelo filho. E sempre na educação, né? Mestre Guilherme, pobre jornaleiro, né? Vocês sabem que expressão é essa? Pobre jornaleiro, aquele que trabalha por dia, recebe por dia. Jornal é aquilo que é diário, né? E já foi um símbolo de moeda, de dinheiro, jornal. Então, o jornaleiro era aquele que recebia por dia. Talvez por vender jornal todo dia, né? Deve ser por isso, né? Ora, não venda fiado, não, hein? Receba logo. E esse documento me revelou, primeiro, o cuidado de uma família, né, oriunda da escravidão, querendo que lá estava escrito isso, né, que o filho não fosse como ele, que era um simples pedreiro, numa cidade completamente, né, Santa Catarina hoje tem 92 municípios e cerca de 8% da população é declaradamente negra em Santa Catarina. Então, assim, você imagina isso no século XIX, por exemplo, né? Então, esse documento assim, abriu imensas... Meu livro foi, além de ganhar vários prêmios, a biografia do Cruz de Souza, um Dante Negro do Brasil, mas, além de ganhar vários prêmios, foi finalista do Jabuti e tudo mais. Mas isso abriu assim, um clarão enorme de percepção de como se organizavam as famílias negras, mesmo no período da escravidão. Ou seja, o foco era a educação. O foco do Guilherme e da Carolina, né, mãe do Cruz de Souza, foi a educação, sempre a educação. Então, acho que esses achados assim, né, além do patrocínio, tem muitos achados do patrocínio, aviador, né, o patrocínio não voou antes do Santos Dumont, porque o balão dele pegou fogo em 1897. Então, o Santos Dumont, né, se referia ao patrocínio como um parceiro da aviação. O patrocínio é o introdutor do automóvel no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, né? O primeiro automóvel do Brasil é o do Santos Dumont, comprado em 1884, e o patrocínio comprou em 1896 o automóvel dele. E também o mentor do primeiro acidente de carro no Brasil, né? Foi ensinar o Olavo Bilac a dirigir e deu naquela velocidade extraordinária de 20 quilômetros. Então, assim, são esses... Estrelas, né? Oi? Bilac viu estrelas. Bilac viu estrelas, exatamente. Acho que ele compôs aí, né? Ora direis, ouvi estrelas. Por certo, perdiste o senso. No meu caso, eu sou um cara quadrinista de formação, entre aspas, porque eu sou um cara que primeiro fui quadrinista, produzi quadrinhos para Maurício de Souza, escrevi, tenho aí mais ou menos uns 18 títulos de história, de álbuns em quadrinhos, e eu sempre fui a gente sempre foi muito ligado ao Ângelo Agostini, que é o cara que no Brasil ele é o pai do quadrinho. O dia de nascimento dia da morte dele é conhecido como o Dia do Quadrinho Nacional, e ele lançou na época o Diabo Coxo. Ele é um ítalo-americano.
Só que ele lançou... Com Luiz Gama. Com Luiz Gama. Então, você tem um jornal humorístico feito em São Paulo com Luiz Gama. E aí você vê assim, um cara que geralmente é lembrado só como um cara abolicionista, tal, coisa assim, tinha um jornal de humor. Né? Então, quer dizer, essa coisa de vamos fazer de tudo um pouco, vamos atacar de todos os lados. Então, até comprei uma edição facsímile desse material para poder ver como é que funcionava essa dinâmica entre os dois. Né? Ele escrevia os textos e o Agostini fazia as ilustrações desse jornal. Mas foi legal saber que você entre um biografado, que a gente sempre está sempre naquela chave do revolucionário, sabe, e não da parte da vivência também, porque também é uma forma de resistência, assim, é uma forma de revolução, mas também é uma forma inteligente de se fazer, né, que você fazer pelo humor. E aí, então, assim, de certa forma, o Luiz Gama é também um padrinho, sabe, do cartoon, da linguagem humorística para se passar uma mensagem. Então, para mim, foi interessante para caramba saber sobre isso, assim, né? Que eu já tinha um certo contato por causa do que eu fazia como quadrinista. Aí, quando eu falei, mas esses dois personagens estão tão improváveis, assim, conheço o Luiz Gama, conheço o Ângelo Agostini, mas que os dois estiveram juntos produzindo um livro, um material de humor em plena São Paulo, isso era, para mim, foi uma grata surpresa, né? Século XIX. Século XIX. É um jornal, porque com a Guerra do Paraguai, fazendo um adendo, né, com a Guerra do Paraguai, o Paraguai criou muitos jornais pastiche, né, para zombar dos brasileiros, que chamaram de macaquitos. As reproduções sempre eram em forma de macacos, né? E os soldados brasileiros eram muito humilhados no campo de batalha. Talvez seja por esses fatores que 75% dos homens paraguaios foram dizimados na guerra, talvez por raiva, né? Por raiva, né? Talvez, só de raiva. Por raiva. Então, o Paraguai demorou muito tempo para se recuperar desse embate da guerra, né? Era um país muito próspero nesse sentido. Mas só uma curiosidade, Guilherme, eu passei agora um período em Portugal, fazendo uma residência literária, e fui falar sobre Camões. Né? Eu escrevi uma pequena novela, um pequeno romance chamado Manuscrito, que é baseado no naufrágio onde Camões salvou parte dos Lusíadas, né? Porque nem todos os Lusíadas, talvez eu não tivesse escrito, ou ele não conseguiu salvar. Tanto que ele fala, num dos cantos, são 10 cantos dos Lusíadas, ele fala um dos cantos, ele fala dos manuscritos molhados, né? Ele se refere a esse naufrágio. Mas o Camões está fazendo 500 anos de nascimento. E não se sabe se ele nasceu exatamente em 1524 ou 1525. Não se sabe se ele nasceu em Lisboa ou se ele nasceu em Coimbra. Eu fico imaginando uma pessoa morta há 500 anos, até hoje não tem ninguém que descobriu o básico. Se você pesquisar hoje Ingrid Silva, bailarina, na internet, você vai ter 2 datas diferentes, com mês e ano diferente. Porque aí eu mandei uma mensagem para ela, você faz ano quando? Tipo assim, qual data que você faz? Aí eu consegui a informação, mas... Mas por que tem 2 anos? Não é daqueles casos de registro, nasceu e registrou no outro, não consegui saber, assim, porque na verdade acontece, você tem uma informação no Wikipedia e você tem uma informação de reportagem, mas as duas não batem, entendeu? E aí você fica bem assim, não só o Wikipedia, mas assim, aí tem pessoas que se basearam, obviamente, no Wikipedia, que está disseminado. Eu sou autor africano em muitos lugares. Da internet, africaníssimo, né? Em todos os sentidos. Mas essa loucura. Mas uma biografia que eu estou escrevendo há algum tempo é do João Cândido. Né? E eu queria falar, Guilherme, que eu sou uma pessoa tão metódica que eu sei quantas páginas tem que ter o livro que eu vou escrever. Antes de escrever? Isso. Eu planejo o livro para ter tantas páginas. 500, o João Cândido vai ter 580 e poucas páginas, o João Cândido. Mas uma das coisas que eu achei do João Cândido, e eu fui
eu busco genealogias, acho que vocês deveriam fazer a mesma coisa, para se revelar, né? Agora, a genealogia do Bernardo Guimarães, o autor, né, da escrava Isaura e tudo mais, todo um passado escravista. A avó, negra forra, tudo assim. E ninguém conta isso em Bernardo Guimarães, nem o Lucas Guimarães, que eu cutuco muito ele, Lucas Guimarães, mas todo um passado de pessoas que foram escravizadas dentro da genealogia do Bernardo Guimarães. Quer dizer, é um tipo de achado, né, que a gente vai descobrindo. Mas essa coisa do Camões é muito intrigante, né, dentro desse aspecto. Você falou do Camões, bom, tem teoria da conspiração que Shakespeare foi uma mulher. Tem isso que rola. Né? E também o mundo, tem períodos o mundo é plano, né? Tem isso, a Terra é plana, também tem essas coisas. Assim, vacina não funciona. Mas eu sou, a minha metodologia, falando para encerrar essa coisa da metodologia, exatamente eu digo quantas páginas do meu livro vai ter. Né? Então, eu parto desse pressuposto, que esse livro pode ser contado em tantas páginas. E aí, como eu tenho um colega do audiovisual aqui, uma novela de 100 e poucos capítulos, claro que está cada vez menos, né? A não ser as novelas do SBT, que duram 4 anos, aquela coisa toda. Não sei agora que o Silvio Santos Depende da raiva que vai fazer na outra emissora. Se falar assim, peraí, tá incomodando? Vamos fazer mais 100 capítulos. Não, Poliana, 3 anos, né? 4 anos, anos, cara. Poliana, uma novela assim. Mas assim, uma novela normal da Globo, onde eu também fui roteirista, você tem que convencer o diretor, a equipe, em 10 linhas. Ou seja, em 10 linhas você diz, opa, acho que aí tem alguma coisa. Então, desenvolve aí numa sinopse. Depende. Se você for um cara branco, você só precisa fazer em uma linha. O cara chega assim e fala bem assim, você entrega no papel de pão, o cara fala, não, vamos fazer isso aí. Como é que foi? Ou nem escreve, né? Ednei teve livros adaptados para a Globo, deve saber um pouco disso. Não, mas Não, vocês deram deixa perfeita para o próximo tema que eu ia jogar, que é adaptação. Mas eu queria te pedir para falar sobre a série Cidade de Deus. A luta não para. Eu estava com medo de falar errado, mas A Luta Não Para. Não, ia ser A Luta Continua, mas eu falei, gente, olha só, a gente vai perder metade do pessoal se a gente colocar A Luta Continua. Aí falaram, A Luta Não Para. A Luta Não Para. Queria te perguntar como foi fazer esse trabalho, como está sendo, porque vocês vão fazer uma segunda temporada, né? Sim, né? Bem, primeiro foi uma grande honra. Eu estava acabando de sair de uns projetos quando recebi um convite do Gustavo Contígio, da O2, para integrar uma sala. Aí ele falou assim, não, você quer integrar uma sala de roteiro? Quero, tal, não sei o que, vai ser legal. Aí depois que eu aceitei, ele falou, Cidade de Deus. Eu saí correndo, fui falar com ele, e aí vamos fazer a Cidade de Deus. Primeiro é esse, né? Depois eu tô nela, né, na sala. E aí, assim, todo o processo de se produzir, primeiro que era aquela coisa, você tem simplesmente só o segundo filme em língua estrangeira mais visto do mundo, né? Perde apenas para como é que é o nome do... Não, o do Intocáveis. Só perde para Intocáveis, né, o francês, o francês, né, Intocáveis. Então, assim, é simplesmente o segundo filme mais visto do mundo. Aí você vai falar, vamos fazer uma série sobre esse filme. Aí, né, o chefe da sala, que era o Sérgio Machado, que fez Dois Irmãos? Não, ele fez Cidade Baixa, fez uma série de filmes bacanas, de autor, e tivemos, então, essa coisa de pegar os personagens de lá. E o grande desafio era o quê? Olha, a gente tem um filme que é um recorte de uma época que tem protagonistas homens, extremamente violentos. Nós temos as personagens mulheres, elas só servem como gatilhos para as histórias, ou seja, é a violência com a na época, namorada de Mané Galinha. Ela é acreditada como namorada de Mané Galinha. Ela não tinha nome na história, né? Então, assim, e é curioso que depois eu fui fazer um curso de roteiro
com essa pessoa, Sabrina Rosa, e eu não sabia que ela era atriz. Namorada do Mané. Que era namorada do Mané Galinha. Que era uma coisa que era meio assim, eu não vou ficar falando que eu participei de Cidade de Deus e tive 3 cenas, numa delas numa violência. Né? Então, assim, era isso. Então, eu falei, vamos resgatar essa galera toda. Então, foi um trabalho de sala de pensar como fazer um protagonismo resgatando essas personagens. E aí, é uma coisa que eu sempre falo, 2 coisas que eu sempre falo sobre Cidade de Deus. Primeiro, Cidade de Deus é um filme sobre o menino querendo transar. Né? É o menino querendo perder a virgindade. Igual o filme americano, aquele filme americano de Sessão da Tarde, que o menino é o menino querendo transar. Só que é o menino querendo transar dentro da Cidade de Deus. Aí você muda totalmente a história, vira um outro tipo de história. Porque é exatamente sobre isso. Todas as coisas que o Buscapé se mete é porque está querendo agradar a menina, ou querendo, fazer alguma coisa. Sempre se mete por causa disso. E aí, a outra coisa que eu falo sempre sobre esse filme. A cena de Berenice e Cabeleira é uma das maiores cenas de amor já filmadas na dramaturgia brasileira. A cena em que um homem que só entende de violência abre o coração para uma mulher com a linguagem que ele entende e ela não entende e ela fica resistindo, falando, malandro não dá papo, malandro. Ela vai sempre resistindo a esse tipo de investida dele, mostra como, assim, para mim é uma das cenas mais lindas, com pessoas pretas, dentro de um ambiente onde que a gente só está vendo um ambiente hostil, onde o amor também gera e move a história. Né? O personagem só morre porque ele escolhe a mulher, né? Ele escolhe a esposa, ele escolhe sair de lá com ela. Então, é uma das histórias de amor mais bonitas. Eu falei, como é que a gente honra essa história? E aí, então, é trazer Berenice para ser um dos grandes nomes disso, numa história onde vamos trazer o griot, o grande griot, o grande cronista, o grande o Buscapé, para contar essa história, mas vamos ter um protagonismo feminino maior. Então, foi um grande desafio. A violência está lá, porque assim, não tem como contar uma história sobre Cidade de Deus que, infelizmente, não tem a violência, mas vamos colocar isso sob a ótica da população, sob a ótica de quem quer fazer. Como é a nossa ótica? Né? A nossa ótica é de quem está vendo a violência de longe, convive com essas pessoas, tem parentes que, às vezes, estão envolvidos e, mesmo assim, precisa superar. E foi um grande desafio, foi um grato desafio. E, assim, todo domingo, 21h, HBO, deixem a TV ligada, mesmo que não faça, porque isso conta para o streaming, tá, gente? Por favor, quebre o galho para a gente aí. Muito bom. E só fazer mais um complemento na coisa da adaptação, que é uma curiosidade. E você adaptou para o quadrinhos também, né, fazendo fez algumas vezes, mas um trabalho que eu conheço, que é a mistura A Viagem à Lua, do Georges Méliès, com o trabalho com o livro do Júlio Verne, e criando em cima. Né? Você faz uma homenagem, mas com referências ali. É uma terceira obra, né, digamos assim. Uma terceira obra. Então, porque foi o seguinte, vamos falar sério. Editoras, muitas vezes, não querem trabalhar com obras originais. Elas querem adaptações, querem coisas que já... Adaptação de clássico, ainda mais na área de quadrinhos. E esse livro tem mais ou menos tem 15 anos, esse livro. Eu tinha acabado de ver a invenção de Hugo Cabret. Eu estava assim na tela, eu falei, meu Deus, eu quero fazer esse material, eu quero fazer esse trabalho, eu quero fazer isso em quadrinho. E aí eu falei, quero fazer Viagem à Lua, ou seja, o audiovisual eu queria adaptar para os quadrinhos, eu queria fazer a coisa de FC. E aí eu falei, de ficção científica. Aí a editora falou bem assim, Estevão, a gente trabalha com adaptação. Aí eu falei, e se eu misturar esse filme com a adaptação do Júlio Verne, que é totalmente didática, né? Porque o livro Viagem da Terra à Lua, de Júlio Verne, ele conta como construir um canhão. Ele é muito didático. Eu falei, vamos fazer a primeira fase do livro, vamos pegar até eles irem para a Lua, é a fase do Verne. E o que acontece na Lua, eu vou contar um spoiler de 200 anos, né, gente, mais ou menos. Eles não chegam na Lua, né? Eles ficam presos na órbita lunar, voltam para a Terra. Essa é a história de viagem da Terra à Lua. Em Viagem à Lua,
o Méliès pega no audiovisual e, pum, faz eles chegarem na Lua, enfrentam os Selenitas, que também é uma referência a... Ai, gente, esqueci o outro livro, o outro autor, que também está no material. Mas, não, Méliès é o cineasta. Tem um terceiro autor também não ali. lembro. Se você, com o autor, não lembra... Não, é porque faz 15 anos que eu fiz essa loucura. E aí o que acontece? Eu misturei esses elementos todos e fiz o seguinte: primeira parte da história, viagem à Lua. Segunda parte, eles lá enfrentando os selenitas, tal, não sei o quê. É uma outra história. A editora aceitou. O PNLD comprou 62 mil exemplares para distribuir para o segundo grau. E nós temos assim o livro na mão de muita gente, assim, e foi uma coisa muito, muito bonita de ver. E até hoje esse livro ele é reeditado, né? Legal. Best-seller. Best-seller, porra, bota best-seller nisso, né? Assim, ter esses livros indo para a escola é bem interessante. E é um lugar de se estar. A Retinta mesmo, assim, a prefeitura do Rio de Janeiro entregou para as crianças de lá, foram 20 mil exemplares, sendo 2 mil para crianças de baixa visão. Então, os trabalhos que têm desenvolvido, eu tenho tentado sempre resgatar um pouco do que eu aprendi através do Maurício de Souza, do Ziraldo, mas com um viés também empretecido, porque a gente aprendeu com o material que nos era fornecido. Hoje eu tento fornecer com um tipo de diferencial, que é igual o Gênios da Nossa Gente, né, a Retinta, que é uma menina negra. Então, existe uma outra proposta para fazer uma renovação também, né? É isso. Para a gente fechar, próximos livros, pelo menos no seu caso, já vi que tem uns 18 aí na linha de produção, pelo menos os imediatos. Já assim. foram, é muito boleto em casa, gente. Vocês têm que entender isso. Entendeu? Não é assim. Escreve 18. Eu não queria escrever nenhum. Tem que escrever, né? Mas eu estou preparando uma segunda edição da obra da Carolina, da biografia. Provavelmente sai em outubro do ano que vem, com muitas revelações novas. Eu fiz toda a árvore genealógica da Carolina, desde 1862. Então, vou contar essa árvore toda, até os filhos da Carolina. Eu recebi um acervo do jornalista Audálio Dantas, são 600 peças de acervo dele, de fotografias, material, contratos, tudo está lá, detalhado, 100 e poucas cartas trocadas, o Audálio e Carolina, né, desde meu amor Audálio ao Maldálio Dantas, né, uma evolução extraordinária. Então, 4 diários inéditos da Carolina, mais ou menos 800 e poucas páginas. Então, esse é um livro que eu quero publicar 3 livros por ano. Né? Esse ano, infelizmente, eu não consegui, porque ainda fiquei trabalhando no Toda a Fúria. Toda a Fúria fez uma carreira desde o ano passado, e fizemos também fora do Brasil com ele. Fiz também esse ano, fiz ano passado em Lisboa, esse ano fiz em Coimbra, e agora em outubro vou fazer nos Estados Unidos. Estou indo para Nova York, está sendo publicado agora para a editora Abismo de Portugal também. Então, o Toda a Fúria acabou me roubando bastante de concluir a Carolina, mas tem um livro de ensaios e crônicas, que é Afrofuturismo e Racismo, né? É um livro de ensaios, e um livro de memória da minha infância, que é Confissões de um Menino Preto. São 25 histórias da minha infância, convivendo com meus avós. Minha família é muito longeva, meu avô morreu com 112 anos, né, porque pegou gripe, nunca pegou gripe na vida. E a primeira gripe que pegou levou ele a óbito. Mas a família é muito longeva, então eu era daquele menino que gostava de ficar em casa com os mais velhos, minha mãe, minhas avós. E essas histórias todas eu estou contando na Confissões de um Menino Preto, que deve sair ano que vem, esse ano não sai mais.
A atualização da biografia para quando? Eu entrego agora em novembro, e é porque as revelações são tão fortes com relação a Carolina que eu prefiro não dizer e deixar vocês na curiosidade do ano que vem. Mas um dos biografados que eu estava falando aqui, que eu fiz, que é o João Cândido, né, que é um livro que ainda não tem data, tal, deve sair pela Todavia, mas não tem data ainda de sair, que o João Cândido não nasceu exatamente dia 24 de julho, como está em todas as documentações, todos os depoimentos dele e tal. Toda a árvore genealógica do João Cândido foi levantada, e encontrei tanto as cartas de alforria dos pais, como a certidão de casamento, registro de batismo, tudo isso foi encontrado. E tudo isso também foi encontrado sobre a Carolina. E essas são as revelações que vocês vão ter que esperar até o ano que vem. Muito bom. Estevão. Então, esses são os meus 2 lançamentos, né? Vão estar na Bienal, estão por aqui à venda também. Já falei que eu ilustro cada autógrafo, né? Como eu falei. E assim, se a pessoa que vai receber o livro não estiver aqui, mostra a fotinho também no celular que a gente faz o desenho assim mesmo, tá? Porque é assim que funciona. Então, essa Sofia Marujo, A Escola de Piratas, é um livro que, na verdade, é uma série de 6 edições. Por enquanto, a primeira temporada vai ser 6 edições, que é a história de uma menina que quer ser pirata e entra para uma escola de piratas que funciona no navio, né? Então, a ideia é fazer uma série ilustrada, né? Uma série que são livros bem acessíveis para uma galera de 9 anos em diante, e conta essa história dessa menina, né, aprendendo pirataria no meio do Triângulo das Bermudas, onde encontram personagens que não são personagens que são fictícios, personagens de outras épocas, porque está no Triângulo das Bermudas. Então, com isso, a gente vai brincar nos próximos livros com o Capitão Ahab, vai brincar também com o Nautilus, né? Então, vou fazer algumas referências a outros personagens também. Então, é uma série que estou gostando muito de escrever. Agradeço muito também às editoras Malê e a editora Yellowfante por ter feito um trabalho tão lindo também com gráfico, com material, verniz localizado. Eu sou um cara que veio da área gráfica. Quando olho o material desse, falo, meu Deus do céu, não acredito que fizeram tudo isso por mim. Então, assim, estou muito feliz. Conheçam e acompanhem, tá? A Sofia Marujo, ela é baseada na minha filha, Sofia, uma das gêmeas. Por quê? Porque existe um próximo livro que será lançado chamado Guilhermina Não Gosta de Não, pela editora Nova Fronteira, que conta a rotina as minhas 2 meninas estão no transtorno do espectro autista, níveis diferentes. Uma precisa ser muito incentivada a falar, a fazer muitas coisas, e ela não gosta da palavra não. Se ela ouve não, ela dá beliscão. E aí, toda a educação que é feita para poder não sair dessa rotina, ensinar coisas novas. E aí, enquanto eu estava desenhando esse material maravilhosamente, Sofia chegou aí. E o meu livro, você não vai fazer não? Né? Criança com 8 anos me cobrando, porque morre de ciúme da irmã. E aí eu criei. Acabou de sair o livro da Sofia mais rápido que da Guilhermina. E então, assim, para os próximos, então, acompanhem a Sofia, senão ela vai ficar com muitos ciúmes, né? E Guilhermina, no começo do ano que vem, vamos lançar esse livro muito importante sobre como é criar uma menina, como é conviver e aprender com uma menina autista. Muito obrigado, gente, pela escuta. O sol está quente, eu sei que foi muito bom ver vocês por aqui, tá? Muito obrigado também a vocês, aos curadores pelo convite e aos 2 aqui pela companhia na mesa. Valeu. Muito obrigado pela gentileza. Adorei tua reportagem. Meu nome é Gal! Obrigado, gente. Continue nos acompanhando aqui na rede social do FIB Paracatu. Tem mais programações, não saiam daí, porque lá fora está muito quente. Então é melhor ficar aqui.